Muito bom dia, pessoal. Vou iniciar nossa gravação, essa aula de hoje. Peço desculpa aí, teve um certo atraso. Sábado, período da manhã, é dia de manutenção aqui no condomínio. E aí, acaba gerando certos problemas. Tive que arrumar aqui um paliativo aqui para a gente ter a nossa aula. Mas vamos lá. Sem perder muito tempo. Nosso conteúdo não é um conteúdo muito extenso, tá? Nós iremos discutir hoje conceitos de sites responsivos, tá? Que é uma das principais vertentes do momento, né? Quando se diz respeito aos sites que estão sendo desenvolvidos atualmente, a primeira coisa que se leva em consideração é se o seu site é responsivo. Todo mundo fala disso, mas do que se trata exatamente? Vamos ver isso nesta aula, tá? Então a gente vai discutir alguns conceitos sobre plataformas, alguns conceitos de plataformas móveis, tá? E aonde entram os sites responsivos e o que eles são, na verdade, né? Porque falar, meu site é responsivo. Só que quando você pede para a pessoa explicar do que se trata responsividade, a pessoa não sabe responder. Isso geralmente acontece porque as pessoas não têm a noção real do que se trata o conceito, né? E veja bem, uma vez que você domina o conceito, você pode aplicar este conceito no desenvolvimento da sua ferramenta da sua forma, mas utilizando o conceito, certo? A ideia é similar ao conceito, por exemplo, que o pessoal usa muito na indústria. Cada fabricante desenvolve seu modelo de carro, mas não deixa de ser um carro. Não deixa de ter motor, direção, câmbio, são conceitos. Então, todos esses conceitos se aplicam a todos os veículos, porém, cada fabricante, desenvolve o seu modelo, certo? E a ideia aqui é igual. Você tem um conceito básico, a partir do qual você desenvolve o seu trabalho. Muito bem. Vamos olhar, então, a respeito de plataformas, primeiro. O que são plataformas? Aquelas plataformas de petróleo e tal. Né? Só um instante. Desculpa. Vamos lá? Bom, antes de começarmos, eu preciso definir o que é uma plataforma e quais são os tipos de plataforma existentes. Em termos gerais, uma plataforma computacional, atenção, pode ser definida como qualquer ambiente pré-existente ou um pedaço de software que é projetado para ser executado internamente, obedecendo às suas limitações e fazendo o uso das suas instalações. Neste quesito, temos dois tipos distintos: a plataforma de desenvolvimento e as plataformas digitais. Sábado é o dia dos barulhentos aqui perto de casa. Vamos lá. Primeiro, plataforma de desenvolvimento. É um conjunto de ativos que podem ser usados para alavancar o reuso e o rápido desenvolvimento de novos produtos. No mínimo, ela define o ambiente operacional, a arquitetura em alto nível de todos os produtos desenvolvidos com base nesta plataforma, e um conjunto de políticas de desenvolvimento para aperfeiçoar a plataforma e o desenvolvimento de produtos. Uma plataforma de desenvolvimento pode ser vista tanto como uma restrição sobre o processo de desenvolvimento de aplicações. A aplicação é escrita para as plataformas X e Y, quanto como uma assistência para o processo de desenvolvimento
na medida em que fornece funcionalidade pronta de baixo nível. Executáveis binários devem ser compilados para uma plataforma de hardware específica, uma vez que diferentes unidades centrais de processamento têm diferentes códigos da máquina. Além disso, sistemas operacionais e bibliotecas de execução permitem a reutilização de código e fornecem camadas de abstração que permitem que o mesmo código-fonte de alto nível rode em hardware configurado diferentemente. Por exemplo, há muitos tipos de dispositivos de armazenamento, e em cada computador individual pode ter uma configuração diferente de dispositivos de armazenamento. Porém, o aplicativo é capaz de chamar uma função save ou write genérica, fornecida pelo sistema operacional ou pelas bibliotecas de tempo de execução, que então manipulam os detalhes propriamente ditos. Bom, aí dá para a gente ter uma ideia do que se trata a plataforma de desenvolvimento. Ela atende determinado conjunto de hardware específico, ou ela é genérica, atendendo toda e qualquer plataforma de hardware disponível. Muito bem. Se a gente parar para fazer uma analogia no momento atual, o que nós teríamos como plataforma de desenvolvimento neste momento? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse gráfico, ele vai ajudar a gente a ter uma noção. Ele é um pouco... ele já é um pouco antigo, um pouco defasado, 2016, mas dá para a gente ter uma ideia, tá? Quais são as plataformas disponíveis atualmente, né? Vamos olhar. Esses dados eles podem ter mudado um pouco no período, mas dá para a gente ter uma boa noção do que a gente está querendo alcançar. Android, né? A plataforma Android é a plataforma predominante em dispositivos móveis, seguida do iOS, do Windows, BlackBerry e de outras plataformas. Se a gente levar em consideração apenas as plataformas mobile, o Android bate fácil lá na frente. Mas, atualmente, é a plataforma que mais chama a atenção, certo? Então, nada mais natural do que nós termos várias plataformas de desenvolvimento que atendam esse hardware em específico, certo? Hoje, por exemplo, nós podemos citar o Android Studio, o próprio Visual Studio da Microsoft, como as principais ferramentas de desenvolvimento para celular. E o Visual Studio sendo muito mais leve e acessível que o Android Studio, por incrível que pareça. O Android Studio, ele é uma plataforma de desenvolvimento bastante interessante, no entanto, e voltada especificamente para o desenvolvimento de aplicativos na plataforma Android. Onde está o problema? O peso da ferramenta. É muito pesado. É uma ferramenta muito exigente, né? Em termos de necessidades, né? Características de desenvolvimento. A máquina que vai hospedar o Android Studio tem que ser uma máquina muito potente. Caso contrário, você vai ter um gargalo gigante quando você desenvolve com ele. Então, já se tratando do iOS, nós temos algumas ferramentas de desenvolvimento disponíveis, né? Vamos dar uma olhada, usando aqui o Google, vamos verificar algumas ferramentas de desenvolvimento, né? Ó, por exemplo, vamos lá, ferramentas de desenvolvimento iOS. Muito bem. Aqui, a primeira que aparece é o Xcode, né? É a primeira que aparece. Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Xcode. Né? O Xcode é a principal ferramenta de desenvolvimento
para trabalhar com o iOS. Eu nunca tive contato com a ferramenta, tá? Eu não conheço a parte de desenvolvimento para iOS, tá? O que eu posso afirmar para vocês é que também é muito pesado, né? Se a gente der uma olhada aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu encontro o Android Studio. Ó, Android. Os requisitos da ferramenta são muito pesados, né? O que nós temos aqui a ferramenta, ó, tá? Android Studio, né? E nós temos também, ó, o Xcode. O Xcode até aparece como uma ferramenta, né? Aqui, ó, item pesquisado, né? Tá? O Eclipse, que o Android Studio é baseado no Eclipse, né? A gente tem algumas imagens deles aqui. E, além dele, a gente tem o próprio Visual Studio, que é uma ferramenta, né, da Microsoft, extremamente versátil, né? Para desenvolvimento da plataforma.net, mas que utiliza também várias outras linguagens de programação e que pode operar também no macOS. Então você pode ter a possibilidade de desenvolver aplicações diretamente. E agora, né, que a Microsoft liberou e recentemente a gente tem bastante acesso a isso, né, a plataforma Core, né, o ASP.NET Core, você, consequentemente, você tem acesso... Nossa, GG de barulho aqui. Espera um pouquinho só, gente. Peço desculpa, mas hoje está difícil, viu? O pessoal não quer colaborar comigo, não. A Microsoft, ela, liberando o ASP.NET Core, ela tornou muito mais acessível o desenvolvimento para outras plataformas, né? Porque o Core permite o desenvolvimento de ferramentas em outras plataformas. É possível, por exemplo, você usar o Visual Code no Linux, usando o ASP.NET Core, você desenvolve uma aplicação lá dentro, né? Lógico, não é uma aplicação voltada para aquele sistema operacional. Não. Ela usa a VM, né? Uma analogia muito parecida com o pessoal do Java. Ela usa a VM interna, né? Para interpretar e aí compilar o código, certo? Lembrando, né? Eu já falei algumas vezes para algumas turmas, às vezes é bom relembrar, que os .NET Framework e o Java têm a mesma origem. Ambos derivam da mesma documentação, a mesma especificação, tá? Isso é bastante interessante, bastante curioso. Se você parar para pensar também, existe uma analogia muito forte entre eles. A forma de trabalhar deles é muito análoga, tá? Bom, voltando aqui agora para o nosso assunto, vamos discutir um pouquinho sobre plataformas digitais. Conceitualmente, as plataformas digitais são um modelo de negócio que permite conexão entre produtores e consumidores, para que eles se conectem a esse ambiente e interajam entre si, buscando criar algum valor de troca. Pode-se fazer muitas coisas utilizando dispositivos conectados à internet. É através das plataformas digitais que é possível realizar tarefas do dia a dia, como pagar contas e comprar produtos. Estamos falando de alguns sites, né, que nós temos disponíveis hoje, alguns aplicativos, né, como a plataforma da Magalu, o Magazine Luiza, Mercado Livre, né, em termos de plataformas financeiras, nós temos o PagSeguro, né, que é um excelente exemplo, e as várias instituições, né, o Bank, nós temos o Next, vários outros bancos virtuais agora, né, têm surgido. Várias plataformas digitais permitem uma série de ações que podem ser realizadas no dia a dia. Uma série de atividades que a gente pode desenvolver no dia a dia, pagamento de contas, transferência de fundos, etc. Né? Isso ficou muito mais fácil recentemente. As plataformas digitais funcionam como facilitadores de relacionamento,
aproximando clientes e empresas. Para isso, elas precisam gerar confiança com termos e condições claras em relação à propriedade intelectual e à coleta de dados confidenciais, proporcionando segurança para quem utiliza essa rede. O conceito de plataforma digital vem evoluindo. Antes, ela era mais focada na experiência do desenvolvedor, de modo que ele tivesse a melhor usabilidade do sistema, ou do ambiente. Em contrapartida, elas eram bem limitadas da perspectiva de utilização do usuário. O conceito evolui para uma plataforma de experiência digital. Essa nova abordagem anda nos trilhos da transformação digital, focando mais na experiência do usuário, buscando ser o mais eficiente e interativa possível. De acordo com a LifeRay, empresa especializada em soluções digitais corporativas, uma plataforma de experiência digital é uma categoria emergente de software empresarial que busca atender às necessidades de corporações em processo de transformação digital, com o objetivo final de proporcionar melhores experiências às suas audiências. Em termos gerais, nós temos uma plataforma embarcada em uma aplicação móvel que literalmente permite vocês realizar diversas tarefas. O melhor exemplo são as plataformas digitais da Amazon, o Mercado Livre, né, como eu já citei, e algumas outras que a gente tem disponível. Mas, no momento, se você observar bem, essas duas são as que oferecem a maior quantidade de coisas disponíveis, né? Existem outras, mas essas são as maiores. Tá bom? Tá, a gente falou tudo voltado e tudo nos leva, tá, orientado à parte móvel da história, à parte ligada às aplicações móveis. Muito bem. E o que é uma plataforma móvel? Vamos lá. Trata-se de uma nova forma de acesso ao endereço eletrônico da empresa, que é adaptada para funcionar em qualquer dispositivo móvel, seja ele um smartphone, seja um tablet. Logo, não é considerado um aplicativo, uma vez que não está disponível para ser baixado e instalado em dispositivo. Então, uma plataforma móvel não é um aplicativo. Olha a diferença. Uma plataforma móvel é feita apenas para se adaptar à tela de smartphones, criada de fato pensando nas telas desses dispositivos e em como as pessoas costumam interagir com seu telefone celular. A plataforma móvel é basicamente um catálogo secundário com infraestrutura independente, mas totalmente integrado à sua loja virtual. Plataformas móveis se tornaram ferramentas importantes de comercialização dos produtos via comércio eletrônico. E por isso, as empresas com presença na internet, ou mesmo aquelas que estão entrando no mundo digital, devem ter um site responsivo. Aqui vem a primeira expressão que nos importa. Então, olha só, enquanto a gente falava da plataforma de desenvolvimento, o assunto puxava diretamente para o mobile, né? Que é o desenvolvimento de aplicativo. Quando eu entro na plataforma móvel, ele faz o caminho inverso. Porque a plataforma móvel não é o aplicativo. Não. A plataforma móvel é o desenvolvimento de um mecanismo que seja pensado multiplataforma. Ou seja, o mesmo site da empresa é visualizado tanto pelos desktops, né, os computadores normais, nossos notebooks, como pelos dispositivos móveis, pelos celulares, pelos tablets. É o mesmo site, mas visualizado de forma diferente. E aí aparece o conceito responsivo pela primeira vez. Certo? Então, quando você fala de plataforma móvel, você está indo na contramão. Então, é o pensamento completamente inverso, certo? A plataforma móvel, ela em outras palavras, o desenvolvimento de um site empresarial, mas com a possibilidade desse site ser visualizado de diversas formas diferentes. Mas é o mesmo site. Não é um site diferente.
Interessante isso, hein? Prestem atenção. Para muitos especialistas de marketing digital, essa é uma necessidade vital para a presença digital de uma empresa no mundo atual. Olha aí a necessidade, né? Das muitas vantagens que uma plataforma móvel pode oferecer, uma delas certamente está relacionada ao fato de o conteúdo do site ser vinculado na tela de um smartphone sem qualquer distorção. Mais uma vez, olha só, é o mesmo site da web, que é o mesmo site que é aberto pelos desktops ou notebooks. É o mesmo site, mas a diferença é que no smartphone ele é visualizado de forma distinta. Isso quer dizer que tanto faz se o usuário realiza acessos via desktop ou dispositivos móveis, porque a disposição das informações em ambos os casos não fica comprometida. Afinal, a plataforma móvel oferece uma infraestrutura compatível com diferentes aparelhos. A aparência de um site faz toda a diferença no contato dos clientes com uma marca, principalmente na primeira vez. Por isso, a importância da presença virtual, né? É um chamariz, literalmente, de atenção para o seu produto, para a sua empresa. E nós sabemos, né, muitas pessoas falam que a primeira impressão é a que conta. Então, se você abre um site, o site é elegante, leve, bem desenvolvido, né, ele causa uma impressão muito melhor. Páginas que são criadas para funcionar apenas em ambiente desktop aparecem com um zoom maior quando a tela do dispositivo é menor. Aí, olha o problema. Em outras palavras, isso dificulta a visualização do conteúdo se o acesso for realizado por meio de um smartphone. Por isso é que devemos ter uma atenção especial no que diz respeito à visualização do site em smartphones, certo? É uma das premissas da plataforma móvel. E nós já temos algo que faz isso, né? Nós já vimos algo que faz isso. Daqui a pouco a gente entra justamente a falar desse assunto. Perceba que nos dias atuais, esse tipo de readequação é imprescindível, sobretudo no mundo dos negócios. O acesso à internet por meio de dispositivos móveis é crescente e praticamente dobrou no Brasil de uns anos para cá. Isso influencia consideravelmente o comportamento do consumidor, que utiliza esses equipamentos também para comprar. Só para termos uma ideia, aproximadamente 75% das vendas online efetuadas no último trimestre de 2017 partiram desses aparelhos. Vamos pensar hoje, hein? Quantos por cento das compras que são realizadas de internet são feitas pelos smartphones? E aí vai a pergunta, o que é que você já comprou em um smartphone recentemente? Vamos pensar nisso. Portanto, construir um ambiente favorável a isso é fundamental, inclusive para ganhar créditos entre os motores de busca, cujos algoritmos favorecem prioritariamente os sites denominados mobile friendly, certo? Então, existe aí um favorecimento dos sites configurados para trabalhar dessa forma, facilitando o acesso a essas ferramentas, né, por um lado, e por outro, ignorando outras ferramentas que poderiam ser interessantes, mas que não são mobile friendly. Desculpa. Como uma plataforma móvel criada
a experiência do usuário será melhorada independentemente do tipo de tela em que esteja visualizando o site. Como as pesquisas nos informam, é preciso estar presente no mundo móvel, pois é lá que as pessoas consomem conteúdo atualmente. Algumas vantagens da plataforma móvel, vamos lá? Maior velocidade no acesso. Como o site estará totalmente propício para funcionar em dispositivos móveis, suas páginas serão carregadas com mais velocidade. Os arquivos de montagem funcionam somente naquele ambiente e são construídos pensando na capacidade desses aparelhos. Personalização da página. É possível, via programação, exibir ou ocultar elementos visuais da página, dependendo de onde está vindo o acesso. Então, algumas vantagens interessantes aí, né? É possível, via programação, exibir ou ocultar elementos visuais da página, dependendo... Ai, peraí, tá repetido isso aqui? Tá repetido? Está repetido. Deixa eu editar isso aqui, gente. Eu não gosto de... Só um pouquinho, tá? Deixa eu editar isso aqui. Ah, meu Deus. Jesus. Que coisa feia. Por que será que o professor deixou assim? Vamos lá. Agora sim. Isso. Personalização da página. A gente já falou, né, que é possível ocultar elementos visuais da página, muito bem. Um banner ou menu, por exemplo, que é apresentado em um tablet, pode ter seu tamanho ou posicionamento alterado quando for aberto a partir de um smartphone, que possui uma tela menor. Olha lá o problema, né? Existe forma de resolver esse tipo de problema. Nesse ambiente, a liberdade que designers e programadores têm é visível e muito benéfica para o projeto. Redução na taxa de rejeição. A interação nos meios digitais é um fator muito importante para que seu site apareça mais na internet. Pois se o Google entende que as pessoas não interagem, o site, né, ele perde posições, né? Deixa eu... Espera um pouquinho. Deixa eu comentar isso aqui, gente. O site perde posições. Muito bem. Agora sim. Vamos lá? Nesse caso, a plataforma responsiva contribui para que haja diminuição de usuários que acessam a página e a abandonam sem qualquer indício de contato. Então, dê motivos... Não, está errado. Dê motivos para que eles permaneçam... Para que permaneçam e interajam mais. Bom, agora ficou legal. Esse material aqui faz hora que eu trabalho com ele. Está precisando de uma revisãozinha. Vamos aproveitar, né, a oportunidade. Então, vamos lá. Melhora na taxa da conversão de leads e vendas. Se sua empresa utiliza muito as redes sociais ou qualquer outro canal para promover as ações da marca, ter um site responsivo é essencial para atrair e vender mais. A chance de alguém se inscrever, compartilhar ou simplesmente passar mais tempo navegando certamente aumenta. E se a pessoa faz isso, consequentemente, ela passa mais tempo, passando mais tempo no seu site, ela pode indicar, né, ou recomendar aquele site caso alguém necessite de algo que ela já tenha visto ali. Por isso é tão interessante que o site seja convidativo, né? Seja apresente algo de grande interesse para que as pessoas permaneçam nele. A plataforma, o ideal é que ela traga conteúdo interessante para que a pessoa continue lendo, por exemplo, notícias, novidades, curiosidades, vídeos,
Se ela tiver presença nas redes sociais, comentários nas redes sociais e outros artigos. Isso é bastante interessante. Atrai muito, com certeza. Muito bem, e agora a gente vai ver realmente do que se trata o conceito responsivo. A gente teve um embasamento até agora para entender essas funcionalidades, né? Por que é tão importante? Bom, a gente já viu, né? A presença digital, seja nas redes sociais, seja na, como um site de internet, né, no YouTube ou em qualquer outro mecanismo disponível, Twitch, especialmente YouTube, Facebook e Twitch, né, o pessoal faz muito a parte de vídeo e tal, né, e as publicações, a gente tem que levar em consideração que a nossa presença digital, a presença digital da empresa, ela é fundamental, a marca, né, a visualização da empresa como uma marca digital é fundamental para que a empresa possa alcançar uma cobertura muito maior, né, de pessoas interessadas, uma prospecção de clientes mesmo, né? E até em algumas situações você ter uma comunidade formada ao redor da tua plataforma. Isso é muito interessante, tá? Muito interessante. Só que difícil de conseguir, né? Exige muito trabalho, muito esforço. E um site responsivo é o primeiro passo. Tem que ser. Então, vamos ver do que se trata. Sites responsivos são aqueles que adaptam o tamanho das suas páginas, a alteração do layout, ao tamanho das telas que estão sendo exibidas, como as telas de celulares e tablets. Um site responsivo muda sua aparência e disposição com base no tamanho da tela em que o site é exibido. Então, se o usuário tem uma tela pequena, os elementos se reorganizam para lhe mostrar as coisas principais em primeiro lugar. Em smartphones, a navegação e experiência do usuário fica difícil e limitada, tendo que usar recursos de zoom in e out para ler a página na íntegra. Quantas vezes a gente já teve que fazer isso, né? Outros detalhes, como botões e menus, ficam desformatados pois não foram feitos para esse dispositivo ou resolução. Quando o usuário entra no site de uma empresa e não tem uma boa experiência de navegação, além dele ficar com uma percepção negativa, poderá sair e procurar por outro site. Desinteresse, né? A pessoa desencantou da sua ferramenta e fala, não, isso aqui é muito chato, vou procurar outro. Ele abre o Google e vai fazer outra pesquisa. Ou seja, o site responsivo é sim responsável também por gerar um maior número de conversões. Gente, se o site está preparado para atender a comunidade, né, que se forma ao redor, ele não vai sofrer com esse tipo de problema. Por exemplo, o Facebook, se determinada página não lhe interessa, você muda, vai para outra, ou vai para o seu feed de notícias, ou procura um canal de curiosidades, alguma coisa assim, certo? Agora, quando a página é interessante, né, você permanece ali por várias horas, certo? Por exemplo, se a página oferece muitas curiosidades, muitas notícias, novidades, assuntos tecnológicos, né? Assuntos de seu interesse, ou do interesse do usuário, certamente ele vai permanecer mais tempo ali. Então, tudo tem a ver com a forma de seduzir o cara para que ele permaneça no teu veículo de comunicação. Isso é importantíssimo, né? Vamos lá, alguns dados do mercado. Tá? Esses dados são um pouco defasados, mas dá para a gente ter uma ideia muito boa do que a gente está falando. Tá? Não é uma coisa de agora, não. Já faz um tempinho já que esse conceito está no ar. Tá? O site responsivo está diretamente ligado ao acesso por dispositivos móveis.
E como 39% dos brasileiros navegam na internet por este meio, segundo o relatório da Digital, Social e Mobile 2015, que foi digamos, foi uma pesquisa realizada entre as principais empresas do ramo na época, diz que é essencial estar atualizado e receptivo a esse público. Essa porcentagem representa cerca de 79 milhões de usuários apenas no Brasil que adquiriram o hábito do acesso via mobile. A tendência, de acordo com a pesquisa, é que este número aumente a cada ano, pois a taxa de page views mobile já aparece com um crescimento de 109%. Isso naquela época. Vamos dar uma olhada, ver se a gente encontra alguma pesquisa que fala a respeito, tá? Olhar aqui, dados de acesso via mobile. Olha, a Agência Brasil trouxe algumas informações um pouco mais atualizadas. E eu achei aqui um artigo que fala um pouquinho mais. Vamos ver? Vamos complementar esse material aqui, ó. Olha só que interessante. Ó, lá no canal Tech, ó. Internet alcança 74% dos brasileiros e 58% utilizam a rede apenas pelo celular. Ó, por Rubens Eichmann, de 2 de junho de 2020. 74% dos brasileiros utilizam a internet. E 58% apenas pelo celular. 58% apenas pelo celular. Quer dizer, isso aqui já dava uma visão muito boa, né? Do que a gente tinha na época. Aqui é interessante, ó. Nesse mesmo artigo fala, ó, internet na vida do brasileiro. Ó, o número menos surpreendente da pesquisa é a proporção de brasileiros que utilizam a internet como meio de comunicação. 92% dos usuários da internet no país usam a rede para mensagens instantâneas, leia-se WhatsApp, com as redes sociais 76% e chamadas de vídeo ou voz 73% na sequência. Olha só o nível de utilização de plataformas móveis no país no momento. Caramba! Então, dá para fazer bastante coisa aí, viu? Vamos lá, vamos continuar dando uma olhada nesses dados aqui, ó. Conforme dados divulgados pelo site blog Webop, em pesquisa feita no Brasil, em 10 capitais, pela W McCann, né? W McCann, em parceria com o Instituto Ipsos, 41% dos entrevistados utilizam o celular para acesso à internet. Vocês viram que os números, esse número aqui deve estar um pouco defasado, né? Mas que a gente olhou aqui na pesquisa, ó, que é 74%, né? É bem maior o número agora, né? 30% dos acessos são feitos por smartphones. Agora passou a ser 58%. De 10 usuários que têm dificuldade ao navegar por um site, 4 afirmam que não voltariam ao mesmo, e 7 esperam no máximo até 5 segundos pela abertura da página. Mais de 15% das transações de Mercado Livre na América Latina têm origem móvel. E esse número deve ter aumentado violentamente. Deixa eu ver se tem alguns dados disso aqui. Nossa. Ó, naquele mesmo artigo lá, ó, ele fala o seguinte, ó. O ranking de usos de rede no Brasil é formado ainda por busca de produtos e serviços, 59%, pesquisas ligadas à saúde, 47%, pesquisas de atividades escolares, 41%, compras online, 39%, e trabalho pela internet, 33%. Gente, olha, é coisa pra caramba, viu? Os números são pesados.
E como a gente pode se tornar responsivo? Veja algumas das adaptações nas páginas para sites responsivos que precisam ser feitas. Vamos partir de uma ferramenta que não seja responsiva, o que é difícil. Hoje em dia todo mundo desenvolve voltado para isso. Mas vamos lá. Primeira coisa, alterações no layout do site. Você ia ter que fazer uma mudança generalizada no seu site para que ele passasse a dar suporte à parte responsiva, ao layout responsivo, certo? Muita coisa ia ter que mudar ali. Colocar as principais ferramentas de acesso para os usuários para facilitar colocar as principais ferramentas de acesso para usuários. Deixa eu fazer uma correção aqui, gente. Aqui, ó. Colocar as principais ferramentas de acesso para os usuários na parte inicial. Ou em uma barra de ferramentas, né? Para facilitar nas telas menores. Muito bem. Alterar as imagens e cores do site. As imagens devem ser também flexíveis, né? Devem permitir mudança no tamanho do layout e no layout para que ela possa se adequar àquilo que está sendo ofertado, né? E aumentar o espaço entre os links para que o dedo não encoste em dois links ao mesmo tempo. Isso é um problema violento, tá? A questão do tamanho dos links em um site, quando você passa isso para o responsivo, né? Ou quando você passa aquele site para uma versão dentro no smartphone ou no tablet, a pessoa não vai usar um mouse, né? A pessoa está usando o dedo. Olha a diferença. Então, o espaçamento entre eles deve ser mais adequado, né? Muito bem. Como os sites responsivos são criados com o objetivo de atender usuários que o acessam por dispositivos móveis e sabemos que estes nem sempre dispõem de uma velocidade de internet rápida, as páginas são desenvolvidas de forma que fiquem mais leves e, consequentemente, com um carregamento mais rápido. Então, aquele site que você desenvolveu utilizando as ferramentas gráficas mais interessantes possíveis, né? As páginas levam 15 segundos para serem carregadas, pelo menos, né? Vamos colocar, tem página que leva 1 minuto, né? Está errado. O texto está falando justamente sobre isso, tá? E logo abaixo ele fala, ó, a velocidade de carregamento das páginas de um site influencia diretamente na experiência do usuário e no aumento das taxas de conversão. Afinal, se uma página demora para abrir, a tendência do usuário é abandoná-la. Gente, uma página que leva 15 segundos já é uma página lenta. O usuário verifica que apontou para o site, carrega a página, se ele fica lá carregando, né? Coloca a informação lá do browser. E essa parte de carregamento leva mais do que 10 segundos, a tendência do usuário é abandonar. Não, eu não quero, ele manda fechar a página. Vou para outro lugar. Tem gente que fecha o navegador, abre de novo e aponta para outro canto. Então, quer dizer, você já perdeu aquela atenção, né? Então, aquela audiência ali você já perdeu, tá? Então, a adaptação dos sites para o formato responsivo é muito mais interessante no que diz respeito à configuração do site e das páginas para serem abertas de uma forma mais rápida. Se você tem um site construído utilizando as melhores práticas de mercado, porém pesado, que leva muito tempo para carregar,
você vai ter problema na hora de converter essa audiência para uma comunidade, né? Porque a pessoa não vai permanecer no seu site se a sua página leva tanto tempo para ver. Ninguém tem paciência para esse tipo de coisa. Especialmente nesses tempos atuais, que todo mundo é imediatista, né? Todos querem que as coisas sejam realizadas para ontem, né? Então, as pessoas não têm paciência para ficar esperando esse tipo de coisa, não. Isso é um problema, tá? Além disso, as páginas de um site com layout responsivo são criadas e adaptadas para dispositivos que possuam qualquer formato de tela e acesso à internet. Isso quer dizer que, mesmo dispositivos que ainda serão criados no futuro, podem acessar um site que tenha sido criado há poucos anos. Nós temos essa experiência, alguns sites que foram desenvolvidos de 2015 para cá, no modelo responsivo, que estão sendo utilizados até hoje sem nenhuma alteração. A não ser, lógico, no seu conteúdo. Né? Nós temos alguns exemplos de sites que trabalham dessa forma há muito tempo. Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Se foi desenvolvido e no modelo responsivo, colocado no ar e começou a agregar uma comunidade em volta, né? A audiência começou a se converter para a comunidade, então você teve um acerto grande aí. Essa ferramenta merece ser melhor observada, certo? Tá, e o Google? Onde que o Google entra em tudo isso? E por quê? O que tem o Google a ver com tudo isso? Tudo. O Google tem tudo a ver com isso. Tanto o Google quanto outros mecanismos de busca têm o objetivo de oferecer aos seus usuários a melhor experiência possível de pesquisa. Isso está relacionado à efetividade dos resultados com o termo pesquisado, referente ao conteúdo, como também a qualidade do site e a experiência do usuário. Na atualização do Google de 2015, um novo apelido ganhou destaque entre os profissionais da área, o Mobilegeddon, o Armagedon Mobile, né? Que trata justamente sobre a intenção do Google em favorecer sites responsivos. E ele faz isso até hoje. Até hoje. Os responsivos vêm na frente das suas pesquisas. Sempre. Tá? Tanto que, 2018, o Google tem homologado aplicações responsivas baseadas no conceito PWA, como aplicações elegíveis para rodar em todos os dispositivos com Android. Estamos falando de aplicações da internet rodando em smartphones, smart TVs, computadores, notebooks, tablets, etc. Pode colocar aí também centrais multimídia, como aquelas que a gente usa nos carros, que estão também, né, nas versões mais recentes, elas também estão rodando aplicações PWA, tá? Inclusive, eu tive uma experiência muito interessante recentemente, uma central multimídia, eu não estou bem recordado se era da Motorola ou da Booster, eu não me lembro qual era a marca. Mas eu achei bastante interessante, porque ela vinha, né, com... Hoje nós temos muitas dessas, né? Deixa eu até pegar aqui o site. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, eu estava fazendo até umas pesquisas centrais, multimídia, tem da Pioneer também, mas eu não lembro a marca. De repente, olhando aqui, às vezes até eu lembro. Essas centrais de carros aqui, ó, né? Centrais de vídeo para carro. Eu encontrei, eu estava junto conversando com uma pessoa e essa pessoa me mostrou algo interessante na central multimídia do carro dela. A central multimídia veio com uma entrada para cartão de 4G, né? Entrada 4G. E ele colocou um cartãozinho 4G lá, né?
E através do 4G, essa central multimídia dava acesso a várias ferramentas interessantes disponíveis, como, por exemplo, a pessoa tinha acesso a um Spotify diretamente pela central multimídia dela, né? E com o 4G, esse Spotify conectava e a pessoa conseguia ouvir música diretamente dele. Algo comum nos nossos celulares, mas muito interessante você ver isso em centrais multimídia de carro. Outra coisa interessante, a própria central multimídia, hoje isso é comum, né? Mas antigamente a gente tinha, né? Antigamente, pode dizer, até 2 anos atrás eu vi isso. Os rádios para carro terem Bluetooth e você poder atender o celular, né? Pelo Bluetooth do rádio do carro. Tá, só que essa central multimídia é um telefone. Ela tem um número e ela recebe e faz ligações. A central multimídia é um telefone. Ela é um smartphone. Olha que legal. Né? E essas aqui, as mais recentes, que eu mostrei para vocês, ó, né? Vamos pegar aqui, se a gente for em shopping aqui, ó, essas aqui, as mais recentes têm entrada para tudo quanto é tipo de coisa, né? Cartão SD, cartão de memória, e tem umas que tem entrada do cartão, tem a entradinha do cartão 4G. Acho que são as mais caras, provavelmente. Eu não lembro, sinceramente, estou tentando olhar aqui para ver se eu lembro qual era a central multimídia que a pessoa utilizava no carro. Eu não consigo me lembrar agora. Sei que era grande, a tela dele parecia um tablet. E era um telefone, né? Era um telefone 4G. Bom, se é um telefone 4G, é um smartphone, então, com um cartão de memória e tudo mais. Gente, eu posso fazer o que eu quiser ali, né? Desde que limitado pelo Android que vinha no equipamento. E tinha Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, né? Tinha tudo ali, né? Além, lógico, dos aplicativos que a gente espera que tenha também na central multimídia, né? Que é um aplicativo bom para GPS, né? Um aplicativo de mapas, coisas assim. Que eu me lembro o cara estava usando o Waze, que não é lá um dos melhores, mas um dos mais famosos. Então, a tecnologia hoje ela permite que a gente faça coisas que há alguns anos atrás era praticamente inconcebível, né? Era praticamente inconcebível você fazer algo desse tipo. Onde já se viu? Hoje uma central multimídia de carro, ela faz a ligação pelo comando de voz. Né? Ela faz a ligação para você pelo comando de voz. Ligar para fulano. Pum, ele liga. Do carro, mas ele não está usando o seu celular. Não, ele é a central multimídia é um celular. É um smartphone. Gente, isso é fantástico, né? Se você parar para pensar. Hoje, você instalando uma central dessa no carro, você não depende mais do seu telefone enquanto você estiver perto dela, né? Inclusive, essa central eu achei bastante interessante também, porque ela tem um esquema de antifurto, né? Se o cara, por exemplo, ligado ao alarme do carro, se o cara tentar roubar seu carro, a própria central multimídia liga para a polícia. Passa a sua localização, né? Passa a localização do veículo, né, tal. E caso ela seja, e tem um lance lá também de autenticação e essa, se eu não estou errado, tinha até antivírus, tá? Mas ela tem um lance bastante interessante de autenticação que o Google também tem, que permite você localizar ela em qualquer lugar do mundo, por causa do cartão. A pessoa teria que tirar o cartão 4G e tal, tudo bem. Só que na próxima vez que ela conectasse o 4G ou um Wi-Fi, porque a central multimídia também conectava via Wi-Fi, é um celular, é um smartphone embarcado no seu carro. Na verdade, é essa. A central multimídia informava nela a sua posição e entrava em contato com a polícia.
para avisar a posição, a localização dela. Hoje, os smartphones da LG e da Samsung têm algo parecido, né? Da Xiaomi também tem. Só que eu não sei se da Xiaomi funciona aqui no Brasil, mas eu sei que tem também, tá? Isso é bastante interessante. Muito. Mas aí eu tô falando de central multimídia para carro. Olha a diferença. Aonde chegamos, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre esse lance da visibilidade das mídias sociais, que é um fenômeno, né? Atualmente, né? O pessoal está fazendo fortunas, né? Com participação em redes sociais, né? As mídias sociais são imensas fontes de popularidade e funcionalidade. Assim, é importante que sua empresa também tenha, pelo menos, um canal em uma das mídias existentes. Além de fortalecer o branding, as mídias sociais têm se mostrado como um forte instrumento de relacionamento com o público e também ferramenta de conversão, né? Converte esse público, essa audiência, em comunidade. Quando sua empresa tem um site responsivo, as funcionalidades entre ele e as mídias sociais ficam mais acentuadas e diversificadas. Você tem a possibilidade de um usuário que gostou muito de um conteúdo exibi-lo em seus próprios canais, divulgando e recomendando a sua empresa. É isso que a gente chama de conversão. A audiência sendo convertida em comunidade. O cara gostou do seu conteúdo e começou a divulgar através das redes sociais dele o seu conteúdo, recomendando a sua empresa. Isso é conversão, certo? Isso é a conquista do cara. Ele fez isso, ele conseguiu fazer isso, acabou. Ele acaba de ganhar um funcionário para ele, indiretamente, né? Aqui, vamos entender um pouquinho isso aqui. Olha só, a gente tem uma página que é um exemplo, tá? Olha só, você tem essa página, tá? Beleza, tem um bannerzinho lá em cima, né? A barra de ferramentas, tal. Aqui um bannerzinho de busca, né? Você tem também uma localização, né? Onde você está, tal. Um texto, aqui as redes sociais implantadas, menuzinho lateral, né? De categorias. Perfeito. Então você tem um site construído, preparado, certo? Só que ele está no formato desktop. Muito bem. Aplicou-se o layout responsivo, certo? Muito bem. O que você tem? Aqui, como ele vai aparecer em um formato de tablet, né? Um formato de tablet aqui na lateral. E aqui desse lado você tem o mesmo, só que preparado em uma versão para smartphone, certo? Em uma versão para smartphones. Olha a diferença, certo? Então, aqui você tem ele para tablet, aqui para smartphone. Voltando aqui, ó, você tem, ó, a versão desktop. É o mesmo site preparado em versões distintas, certo? Essa a meta do responsivo. É isso que nós buscamos. Muito bem. Aqui eu coloquei uma hora de praticar, mas eu vou ficar devendo para vocês, tá? Eu vou ficar devendo para vocês porque essa máquina que eu estou não tem Visual Studio. Então não dá para a gente dar continuidade com aquele nosso projeto, tá? Eu tive que fazer essa adaptação aqui para poder dar aula para vocês hoje. Peço desculpas, tá? Mas o que a gente viu aqui, a gente já tem possibilidade de fazer nas nossas aplicações utilizando o Bootstrap. Inclusive, é o Bootstrap que faz isso aqui, ó, essa transformação, tá? Ele permite essa adaptação do desktop para o tablet ou o smartphone, não importando
tá? Não importando exatamente qual é o dispositivo que você vai ver, ele vai mudar o comportamento de acordo com o dispositivo, tá? No próprio navegador, a gente tem ferramentas que fazem isso, né? Vamos dar uma olhada nesse ferramental. Deixa eu pegar aqui, ó. É... Uhum. Vou pegar um exemplo aqui. Ah, achei vários. Vou pegar um para nós aqui, ó. Ó, vamos dar uma olhada no site da Sherry Williams, né? Dizem que ele é um site responsivo, tá? Pelo menos está bloquear. Não quero que você mostre nada. Vamos dar uma olhada se o site deles é um site responsivo? Como é que a gente descobre isso? Usando as ferramentas de debug, né? Que a gente tem disponíveis, ó. Isso aqui é uma ferramenta, o F12, né? É o DevTools que a gente tem disponível aqui do, né? Como é que eu faço para mudar essa visualização? Eu posso utilizar aqui, ó. Ele é responsivo sim, olha lá, ó. Olha a diferença. Ó aqui, ó, responsivo, né? Olha o site dos caras. Isso é um site responsivo, tá, gente? Ó, isso é um site responsivo. Eu consegui mudar essa visualização através do DevTools, ó. Pode ver, ó. Eu tô como se estivesse rolando. A bolinha representa a ponta do meu dedo, ó. Olha só. Olha só. Isso é um site responsivo. Percebe a diferença? Ó, eu venho aqui e coloco. Eu quero selecionar qual dispositivo. Vou pegar o Galaxy S5. Menor ainda. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo? Isso é um site responsivo. Né? Isso é um site responsivo. Vamos ver. Eu vou pegar um iPad. iPad. Olha lá. Agora eu estou com a visualização do iPad. Olha aqui o resultado. Certo? Muito bem. É possível, então, utilizar a ferramenta de depuração, né, o DevTools do navegador para a gente operar fazer esse tipo de verificação, né? Nos nossos próprios sites também é possível, tá? Deixa eu voltar ele, ó, ó lá, voltei para um modelo de site, ó. Olha como é que ficou. Tá? E isso aqui é possível fazer com Bootstrap, tá, gente? A gente pode fazer a mesma coisa utilizando o Bootstrap, tá? Beleza? Muito, 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 muito bem. Deixa eu aproveitar aqui então e fazer algumas modificações no nosso site, aqui na nossa apresentação. Só um instante. Vamos fazer algumas modificações aqui, né? E
Só um pouquinho que eu já vou jogar para vocês aqui a parte do relatório, tá? Muito bem. Nós já vamos colocar nosso relatório de aula. Já estamos chegando ao final da nossa aula, tá? Pronto, perfeito. Tudo ok? Tudo ok. Então vamos lá? Então vamos ao nosso relatório de aula, né? O relatório de aula, vocês vão falar sobre a aula de hoje, né? Os conceitos de plataformas. Espera aí, está faltando uma coisa aqui. Está faltando algo aqui. Faltou uma palavra. Muito bem. Pronto. Agora sim. Agora tá perfeito. Olha lá, ó. Então, nós vamos falar sobre plataformas de desenvolvimento, plataformas móveis, né? E vamos pesquisar exemplos de sites responsivos e comentar a respeito deles. Fazer o que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma pesquisa aqui num site, né? Trouxe para vocês um exemplo aqui. Eu achei esse da Sherry Williams, né? Vocês podem procurar outros, né? Existem vários disponíveis na internet. Tragam alguns exemplos, né? Falem a respeito desses exemplos. Coloca lá o URL e fale a respeito do site, como foi a sua experiência, né? Se você quiser trazer os não responsivos também, né? Se você encontrar algum, e colocar comentários a respeito, o que poderia ser feito para melhorar, tal, coisa do tipo, tá bom? Tudo bem? Então, tá aqui o assunto, CC1, atividade 2021-0508, a data de hoje ao contrário, e a data de entrega dia 10/5, né, até as 11h59 da noite. Então, tem 48 horas, né, tempo mais que suficiente. Beleza? Então, vamos encerrando a nossa aula por aqui hoje, tá? Eu peço desculpas porque a gente não vai poder desenvolver, porque eu estou numa máquina que não tem, né, Visual Studio, não tem as outras ferramentas, então fica complicado, tá? Eu agradeço a presença de vocês, peço desculpas pelo atraso e pelos transtornos aí que tivemos, tal, mas o que vale a pena é a mensagem a mais importante, né? Os dados que nós estamos passando para vocês, as informações, né? E aquilo que é passado para que vocês possam trabalhar e pesquisar, se mantendo atualizado dentro do mercado. Beleza? Em nome do Uniderp Croton, agradeço a presença de todos vocês, peço que vocês continuem se cuidando. A pandemia está pegando, está derrubando todo mundo. Essa semana os professores começaram a ser vacinados e nós tivemos muitas reações alérgicas. Em especial esse professor aqui que ficou de cama. Beleza? Eu agradeço então a presença de todos vocês. Continuem se cuidando. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima, gente. Valeu! Fui!